Se eu ficar em casa quieto, lendo livro, eu não vou evoluir. Né? Eu vou evoluir, por exemplo, com questões difíceis que vocês me façam e que me obriguem a raciocinar e a eu pôr as minhas ideias em ordem, né? No mínimo. Né? Mas, assim, é claro que a interação com o marido, com a esposa, com filhos, com pais, né? Que são, vamos dizer, avatares marcantes para você, eles, né? Você cria traumas e tudo mais na convivência com isso. E aí você vai buscá-la, compreender, resolver, e superar e crescer. Né? Então, assim, é na interação. Então, me perdoe a pergunta, qual que era mesmo que eu perguntei? Se nós criamos a nossa própria realidade. Isso. Então, por que eu falei disso? Porque a realidade é interativa. Cada ser, cada consciência pilotando cada avatar aqui, ela está interagindo com a realidade, com a força da vontade dela, da intenção, e com as escolhas que ela faz, as ações e as consequências que aquilo causa. Então, se estamos numa realidade comum, que não é uma realidade de um sonho onde eu faço o que eu quiser, né, tudo que todo mundo está fazendo está impactando todos os outros. Então, a sua vontade não é única aqui. Né? E isso acontece, não é por acidente. Você não precisa, para aprender, para crescer, de uma realidade onde qualquer coisa que você queira ocorra. Né? Você precisa aprender a lidar dentro dessa restrição. Vai ter muitas coisas que você vai ter domínio, que são muito mais para um tema pessoal seu, onde você vai ter 100% de impacto, porque aquilo é seu. Agora, está aí você, está o seu marido aqui, vocês têm uma vida em comum e um plano de mantê-la, né? E estão fazendo escolhas, eventualmente podem ter filhos ou não ter, podem resolver colocá-los nesta escola ou naquela, podem tratá-los desta forma ou da outra, mas vocês já têm que começar a fazer algumas concessões. Fala, olha, você quer fazer isso e eu acho que deveríamos fazer aquilo, e vamos chegar a um caminho do meio, ou aceitar um, ou aceitar outro. Então, assim, isso não é um exemplo prático direto. Né? Você pode materializar uma vaga de estacionamento para você num lugar que você vai chegar? Pode, isso não afeta ninguém. É provavelmente alguém que esteja saindo, que vai esperar mais um pouquinho e sair justo na hora que você estiver chegando. Já fiz muito isso. Então, é uma coisa prática e simples de você desenvolver. Então, mas isso é uma coisa, né? Não envolve tantas consequências, tanto entrelaçamento. Vai ter outros carros e tudo mais, mas ninguém vai sentir que alguém afetou a realidade porque uma vaga, alguém saiu e você chegou. Né? Isso não dá uma grande pista, dá só para quem estiver entendendo. Mas para os outros que ainda não chegaram nesse ponto, aquilo não prejudica a validade da realidade. Porque enquanto você acreditar na realidade como sendo desse jeito, ela é boa como essa escola, até você chegar no ponto em que você não acredita mais que ela é daquele jeito, você sabe que pode influenciá-la, mas você decide continuar interagindo aqui porque você sabe que é uma baita oportunidade de crescimento para você. Só que com muito mais poder, porque você entende o que você é, onde você está, o que você está fazendo, e você está colaborando com o processo. Outra coisa, você tem a força da fonte para te ajudar. A fonte, ela quer o teu bem. Mas o que é o teu bem? É o que você está pensando que é o teu bem ou é o que a fonte acha que é o teu bem? Pois é. Então a fonte ela está buscando crescimento, evolução. Então o que você acha que sendo um pedaço dela, a centelha, a consciência, o eu maior, a alma, o espírito, o que ele quer quando ele escolheu vir para cá? Passar por uma experiência e aproveitar as oportunidades de crescimento. Né? Então ele não veio aqui para se locupletar com isso ou com aquilo. Também não existe nenhuma regra que diga que você não possa passar bem e o melhor possível aquilo que você precisa passar, porque, por exemplo, eu estava com uma vida, para dar um exemplo prático de ótimo. Tá? Eu era um engenheiro, tinha a minha vida feita, financeiramente, familiarmente, com 2 filhos, e a minha esposa, né, de repente, teve um câncer fatal crítico. Né? A gente descobriu isso e 6 meses depois ela morreu. Então, assim, eu não precisei passar necessidade financeira para aprender a lição que eu precisava aprender. Então, assim, eu quero deixar distintas 2 coisas. Então, a pessoa pode buscar a prosperidade que ela acredite que necessita para fazer a sua missão aqui, mas ela não pode, ou não deveria, pode e esquece, mas não deveria esquecer que ela não está buscando isso aqui. Isso é o meio para ela fazer o que ela precisa fazer. E o que ela precisa fazer é colaborar com o processo, porque ela vai ser mais feliz se ela estiver colaborando com o processo de evolução. Ou seja, tudo que acontece aqui é oportunidade de aprendizado e você tem que estar atento extraindo o suco de cada situação e vendo o que eu posso crescer, o que eu posso aprender nisso. E é essa atitude que vai tornar a sua vida melhor no geral. Né? E assim, quanto mais você evolui, né, você pode fazer coisas ainda na fase, vamos dizer, mais ignorante da situação. Né? Você pode ter impactos. Um impacto desse foi quando eu acabei me envolvendo e conseguindo fazer os livros do Tom, que é um exemplo que eu sempre dou. Maravilhoso. Agora, eu estava no processo de estudar, mas não entendia tudo isso completamente. Eu estava traduzindo a obra dele. Muito bom. E
eu estava começando a entender as coisas, e assim, quando eu comecei a conhecer, eu tive para exemplificar, eu tive aquela, eu vi que o negócio era maravilhoso, eu tentava conversar e ninguém sabia, ninguém conhecia. É difícil, né? E aí você fala com pessoas do ramo que envolvem Sim. com isso, eu falei, meu Deus do céu, né? Isso é bom demais para não chegar ao público brasileiro, às pessoas. Sim. Então tem que, assim, vou fazer isso, ponto. Resolvi ir lá dentro, né? E eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas naquele momento já estava tudo garantido. Sim, é isso, é importante falar isso. Eu fui descobrindo quando eu falei, eu vou fazer isso. Aí eu fui, como eu vejo depois. Então vamos sair atrás. Aí foi a primeira coisa que eu fiz, foi o seguinte, eu ia fazer de um jeito ou de outro. Aí eu falei, bom, a primeira coisa é tentar encontrar o autor e ver se ele me autoriza. Vai que ele me autoriza, eu faço isso legalmente. Com certeza. Porque eu queria fazer chegar, Sim. entendeu? Eu não precisava, eu podia ler inglês, eu não precisava. Sim. Eu podia ver os vídeos todos dele. E aí eu fui atrás e consegui o contato. Ele, assim, ninguém tinha chegado antes de mim, tinha tradução rodando em espanhol, em russo, em francês, em alemão, em português ninguém estava fazendo. Aí eu expliquei para ele a situação, expliquei quem eu era, o que eu fazia, eu estava envolvido na área de busca e que eu tinha o inglês, trabalhava em muitas indústrias ao longo da vida, tive que desenvolver o inglês. E então que eu era engenheiro, blá. Bom, o Tom é muito simples. Ele olhou e falou, sei lá o que ele consultou, mas ele falou, não, manda ver. Simples assim. Não, e depois a gente discute, faz isso, faz aquilo, divide isso, aquilo. Eu falei, Tom, não se preocupe com isso, eu quero fazer. Depois a gente vê isso, precisa fazer antes. Sim. Então, relaxe. E aí, 15 dias depois, apareceu mais uma pessoa que também queria ajudar, falou com ele, né? Não sabia que eu estava trabalhando, e ele indicou para mim. Sim. E o primeiro livro, principalmente, o Celso Júnior, depois ele voltou a me ajudar no terceiro e ajudou um pouquinho no segundo. No terceiro, a minha filha também acabou ajudando. Mas, então, conclusão. E aí? Bom, eu pensava que, é só traduzir, alguém vai publicar. Bom, traduzir é um trabalho. Muito. E ele começa na primeira página, eu não me preocupei com o resto. Eu falei, a tradução agora. Começa na primeira página, um dia você acaba. Pô, é isso aí, dá certinho. Plano perfeito. Tive suporte, claro. Minha esposa também, ela era uma buscadora, ela entendia, ela percebeu o que isso era, ela me apoiou, né? Sim. Atual, né? Sim. E aí eu tive espaço para fazer isso, fiz de noite, fim de semana e férias, porque eu trabalhava. Sim. E aí, quando eu terminei o terceiro livro, eu fui demitido da empresa, graças a Deus. Era algo que eu estava ansiando, porque eu queria mudar totalmente, mas assim, eu estava também, naquele tempo, esperando até que minha filha também, né, que eles se virassem por conta, e já estava tudo ok. Bom, deu tudo certo. Mas a questão assim, as pessoas pensam que não vai haver ossos no caminho. As coisas podem acontecer de várias formas. Com certeza. Tá? Mas nesse caso, para traduzir um livro, nem existia IA. Né? Então, assim, você tinha que conhecer, saber traduzir, corrigir, revisar. Exato. Você tinha que, palavra por palavra, frase por frase, página por página, e assim. Então, é um trabalho longo. É bem longo, né? Então, indo para o que importa, né? Aí, quando você termina, fala, não, agora está aqui, pronto. Fui lá, encontrei o Tom em Portugal, num congresso do IAC, de consciência, e que ele estava indo lá, eu estava viajando, aí deu uma estendida, fui lá, conversei com o engenheiro Wagner Alegrete, e ele me recebeu lá, eu encontrei o Tom fez uma apresentação lá, e eu fui com a primeira brochura que eu imprimi na impressora, botei uma capa, tipo era um caderno, e cheguei lá e tem uma foto com ele até hoje no campus do IAC, com o primeiro livro traduzido em maio de 2015. Caramba. Acho que foi um pouco depois que a gente se encontrou no curso. Pode ser. E aí aí continuei, mas aí a primeira coisa, eu fui para campo, fiz o meu trabalho, o meu esforço de ir atrás, de editora, disso, daquilo, e aí portas fechadas, né? E aí eu tenho aquele impacto, meio que dei aquela desanimada, assim, chateado, falei, meu Deus do céu. Trabalho, né? Aí eu olhei para o negócio, para que tanto trabalho, isso não vai chegar? Vai chegar sim.